Boa noite, gente. Estamos aqui para a nossa aula Boa de noite. mercado financeiro e atuarial. Hoje a gente vai falar sobre o sistema financeiro e é uma parte da nossa disciplina que é a base conceitual para que a gente possa aprender todos os outros temas que a gente vai tratar dentro da disciplina em aulas posteriores, ok? Aqui está o nosso cronograma, que nós já conversamos sobre ele, e a gente vai começar falando aqui sobre o sistema financeiro. Olha, o que é um sistema financeiro? Então, o sistema, ele é um conjunto composto por instituições, então a gente tem bancos, instituições financeiras, agências de controle, o próprio governo, os instrumentos também, títulos de valores imobiliários, títulos públicos e os mercados. Então a gente tem o mercado de crédito, o mercado financeiro, o mercado de câmbio, agrupados harmonicamente, né? Então ele está, de certa forma, interligado para canalizar a poupança das unidades superavitárias, ou seja, quem tem grana, até o investimento demandado pelas deficitárias, ou seja, quem está precisando de grana. Ok? Então, uma figura muito importante que nós temos dentro do mercado financeiro é essa pessoa, entre aspas, né? Que ela vai fazer o quê? Vai fazer a intermediação entre quem é superavitário, quem está aplicando dinheiro, e esse dinheiro vai ser canalizado para quem está demandando dinheiro, para quem está pegando dinheiro emprestado. Okay? Então, nós temos os investidores, de uma forma geral, e nós temos os credores, de uma forma geral. E aí, o mercado financeiro, o sistema financeiro, ele é esse conjunto todo. Tá? Então, uma das principais funções do sistema financeiro é fazer essa intermediação de forma harmônica. Ok? Então, aqui um esqueminha só para vocês verem, né? Só para a gente ter essa ideia aí, que a poupança, aí aqui a gente está falando poupança, mas não é o produto carimento de poupança. Poupança é quando um agente superavitário, ele tem esse excesso de dinheiro, ele poupou esse dinheiro, ele tem essa reserva, coloca essa reserva no sistema, e aí essa reserva começa a rodar no sistema. A gente pode até pegar um exemplo de um banco, né? Olha, como que um banco, qual que é a principal fonte de remuneração de um banco comercial, por exemplo? Então eu vou lá, faço uma aplicação financeira, o banco pega esse recurso, ele deposita um pedaço no Banco Central, né, que é o depósito compulsório, e ele vai pegar esse outro pedaço e vai emprestar para quem está precisando de dinheiro. Então, vai me pagar uma taxa X e vai cobrar de quem está pegando dinheiro uma taxa Y. Então, o spread ou o ganho financeiro que o banco tem é a diferença entre quanto ele está me pagando e quanto ele está cobrando lá na intermediação financeira. Tá? Então, é muito importante. O sistema financeiro ele tem que andar harmonicamente para que a gente consiga ter esse ciclo aí, de certa forma, rodando de forma correta. Ok? Então, o sistema financeiro é responsável por política monetária, creditícia, fiscal e cambial. Tá? Depois a gente vai falar um pouco mais aprofundado. Então, monetária, ela tem a ver com os fluxos financeiros, de uma forma geral. Creditícia é emprestar dinheiro, gerar crédito para as pessoas e para as empresas. A política fiscal, né, que é essa briga que a gente está tendo aí pelo teto de gastos, né? Então, o que é a política fiscal? É você ter um país, uma economia, de certa forma, equilibrada fiscalmente, ou seja, olha, eu não posso gastar mais do que eu estou arrecadando, então tem que buscar sempre esse equilíbrio fiscal. E a política cambial, também a gente vê falando o tempo todo nela, é tentar manter a nossa moeda forte para que ela não se desvalorize muito com relação a dólar, por exemplo. Né? Então,
às vezes, o próprio governo, o próprio Banco Central, ele acaba comprando dólares, ele acaba vendendo dólares para tentar equilibrar aí essa luta cambial que tem aí no dia a dia, tá? Então, essas políticas são responsabilidade do sistema financeiro. Gerir o fluxo monetário também, né? Então, o sistema financeiro brasileiro está de olho em tudo que está rolando aí do ponto de vista financeiro, embora tenha algumas coisas fora do sistema, né? Porque o pessoal gosta de comprar e pagar em dinheiro, que é uma forma de sair fora do sistema, né? Mas, de uma forma geral, o grosso mesmo dos capitais, o sistema financeiro está de olho. Gerir e regular instituições financeiras para manter determinado grau de estabilidade. Hoje em dia, é muito difícil a gente ter uma instituição financeira. É muito difícil uma instituição financeira quebrar, né, porque existe uma regulação muito forte, existe um controle, um acompanhamento muito forte. Depois eu vou falar para vocês aí sobre um site, que é o Banco Data. O Banco Data é um que a gente consegue monitorar o tempo todo, né, o índice de imobilização e o índice da Basileia e das instituições financeiras, que são dois indicadores aí que o próprio sistema financeiro, o Banco Central e as outras instituições usam para poder monitorar. E o sistema financeiro de cada nação ele é compatível com o seu nível de desenvolvimento e sua força econômica, né? Então, a ideia é, quanto mais desenvolvido economicamente, mais desenvolvido também será o sistema financeiro, ok? Deixa eu permitir aqui a entrada. Beleza. Jóia. Bom, funções básicas do sistema, ó. Facilitar a designação temporal e espacial de recursos. Então, vai colocar os recursos de acordo com o tempo e de acordo com o local que esses recursos precisam, tá? Permitir aquela canalização que nós falamos lá da poupança aos investimentos. Geralmente, quem está demandando, quem está pegando dinheiro emprestado, ele está buscando para poder fazer investimento. Redistribuição e diversificação dos riscos, permitindo a gestão dos riscos pelos agentes, né? Então, o risco aqui a gente entende como o quê? Como uma variabilidade de retorno, né? Ou uma volatilidade. Então, o próprio sistema financeiro, ele faz uma mitigação de risco que ele consegue gerir e aí pulverizar esse risco de acordo com determinados agentes. Ok? O mau funcionamento do sistema financeiro de um país, ele vai gerar perturbações nos fluxos monetários desse país. Então, a gente pode pegar, por exemplo, a Venezuela. A Venezuela é um exemplo de mau funcionamento do sistema financeiro, né? Então, a inflação perdeu o controle totalmente. A moeda, ela está totalmente desvalorizada, né? Ninguém acredita na economia, a questão fiscal acabou. Tanto é que a moeda mais forte que está sendo usada lá é o Bitcoin, né? Que não é uma moeda totalmente legalizada, né? Então, é um negócio complicado. A gente precisa ter um sistema financeiro forte, ter um sistema financeiro bem construído, para dar essa credibilidade para todo mundo, né? Então, a gente pensa, mas a gente tem aquela ideia que o sistema financeiro é só voltado para quem é financista. Não. O sistema financeiro é voltado para todo mundo, né? Então, se a gente tem um sistema financeiro bom, um sistema financeiro confiável, se nós temos aqueles 4 mercados lá funcionando bem, monetário, creditício, fiscal e cambial, a gente tem uma tendência aí que a economia vá bem, e se a economia vá bem, as outras funções sociais também, elas vão bem, tá? Aqui, continuando, né, promover a poupança, arrecadar e concentrar a poupança em grandes volumes, transformar a poupança em créditos especiais, encaminhar esses créditos às atividades produtivas, gerenciar as aplicações e manter mercado para elas, né? Então, o que a gente enxerga aqui nesse slide? A gente enxerga o próprio sistema financeiro funcionando, oferecendo produtos para as pessoas, produtos de investimento, produtos de crédito, empréstimo, financiamento,
enfim. Né? E aqui a dinâmica do sistema financeiro também, um outro slidezinho aí animado, só para a gente reforçar isso aí, que a atividade de intermediação financeira ela é muito importante aí para que a gente consiga ter esse sistema financeiro, de certa forma, dinâmico, tá? Beleza, gente? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo. Beleza. Ótimo. Então, sistema financeiro internacional. Ó, se alguém perguntar para vocês assim, ó, o que é o sistema financeiro internacional? Você tem que pensar na ordem monetária internacional. O que é a ordem monetária internacional? É como se fosse assim, são acordos, são convenções, regras que são estabelecidas entre todos os países para que esses países consigam fazer transações entre eles, entre as diversas moedas. Então, por exemplo, imagina, ó, Brasil fechou um acordo de comprar o IFA, que ele consegue fazer vacinas aqui para o Instituto Butantan. Então, eu tenho um acordo com a China, tenho uma convenção com a China para poder fazer esse pagamento, né? Ou em dólar, ou em real, para fazer essa conversão para que a China receba esse dinheiro. Então, com base em quê? Com base na própria ordem monetária internacional. Tá? Qual que é a ideia geral? A ideia de ter um sistema financeiro internacional, a ideia de ter uma ordem monetária internacional, é que haja participação em decisões financeiras e sociais pelo mundo, desenvolver social e economicamente o mundo e aumentar o bem-estar da sociedade de uma forma geral. Tá? Então, não tem como a gente buscar desenvolvimento econômico e desenvolvimento social sem ter um sistema financeiro. Ok? Então, assim, o pessoal bate muito, o pessoal que é muito de esquerda bate muito no sistema financeiro e tal. Muita coisa está errada, a gente sabe que tem muita coisa errada. Agora, não tem como a gente viver sem um sistema financeiro brasileiro, no caso, sem um sistema financeiro internacional. Porque sempre a gente está transacionando, sempre o Brasil está transacionando com os diversos países aí no mundo. Então, precisa ter essas convenções, acordos e regras. Tá? Aí, o sistema financeiro internacional ele é formado basicamente por três grandes instituições, que é o Banco Mundial, o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e os bancos centrais de cada país. Então, cada país tem o seu banco central, que vai ser o executor da sua política, do seu sistema financeiro, da sua política monetária, política de crédito, política cambial e política fiscal. Certo? Beleza. Bom, vou falar rapidamente sobre cada um deles aqui, ó. O Banco Mundial. O Banco Mundial, basicamente, ele existe para reconstrução. Né? Ele é como se fosse assim, um banco que surgiu no período após a Segunda Guerra e ele basicamente ajudou a reconstruir a Europa. Ele financiou a reconstrução da Europa. E hoje ele trabalha com a reconstrução aí de todos os países que são acometidos por guerra, catástrofes, emergência humanitária, enfim. Então, é mais ou menos 30 bilhões de dólares em empréstimos anuais para os diversos países e o objetivo principal do Banco Mundial é ter uma ação mais social de ajudar pessoas e países mais pobres, tá? Então, ele está nesse contexto aí de mais ter uma função social. Aí, peguei no livro aqui algumas funções, né? Então, investir nas pessoas por meio de educação e saúde básica, proteger o meio ambiente, ajudar países a ter investimento privado, financiar projetos em países em desenvolvimento para combater a pobreza. Né? Então, o Banco Mundial está muito focado nessa questão de combate à pobreza. Na própria internet, nos próprios meios de comunicação, a gente tem visto muita propaganda aí do Banco Mundial. Aumentar a capacidade dos governos para prestar serviços de qualidade com eficiência e transparência também. Né?
principalmente aqueles governos que eles são menos transparentes, né? Então a gente ainda tem esse tipo de, essa forma de governo ainda no mundo. Promove reformas também, né, para criar um ambiente macroeconômico estável e que tenha relação com investimentos de longo prazo, ajudar a atrair investimentos privados e também eles oferecem consultoria na área técnica, principalmente nessa área fiscal, nessa área de reorganização econômica dos países de uma forma geral, tá? Então ele é uma figura muito importante nesse contexto do nosso sistema financeiro internacional, mercado financeiro internacional. Por outro lado, o FMI, né, que é como se fosse assim, um grande banco que empresta dinheiro aí para todo mundo. Tá? Ele foi criado, né, após o ano de 1929 e ganhou uma força maior depois da Segunda Guerra, quando o mundo passou por uma reorganização de uma forma geral, e ele existe mais para poder organizar o comércio, as finanças mundiais e basicamente emprestar dinheiro aí para os países que precisam. Aí ele tem todos esses objetivos aí, né? Então, estimular a cooperação internacional, facilitar a expansão e crescimento equilibrado do comércio, promover estabilidade cambial, emprestar recursos, oferecer assistência técnica, sugerir estruturação fiscal e financeira para lidar com fraquezas econômicas, enfim. Então, o FMI, a sede dele é em Washington, e aqui é um recorte que eu peguei de uma figura, como é que funciona. Ó. Então, nós temos praticamente quase todos os países do mundo, eles são membros, e aí eles têm umas cotas. O Brasil tem cota, a Argentina tem cota, Estados Unidos tem cota, enfim, todo mundo tem. E aí, quem tem cota pode ir lá e pegar dinheiro emprestado. Então, nos anos 80, quando a gente tinha inflação muito alta, assim, final dos anos 80, início dos anos 90, o Brasil devia muito para a FMI. Então, muito. Aí o que o FMI falou? Olha, vocês precisam se organizar. Aí o Brasil se organizou, né, teve essa política do controle da inflação, a gente conseguiu ter o controle da inflação. Depois, lá no final dos anos 2000, a criação da lei de responsabilidade fiscal, começamos a pensar mais nessa questão fiscal aqui no Brasil, e aí conseguimos, de certa forma, pagar a maior parte aí dessa dívida que o Brasil tinha aí com a FMI, tá? Então, tem muito estudo, tem muita coisa que o pessoal criticava muito na época, né, que ao invés de pegar dinheiro e colocar aqui no Brasil, o Brasil pagava os juros da dívida externa, né? O pessoal falava, né, que a dívida externa do Brasil acabava com ele. Mas aí a gente conseguiu, hoje, a nossa dívida externa ela é pequena, mas nós passamos por um momento que todos os países, né, em função da pandemia, em função aí de umas crises econômicas mais recentes, e a atividade econômica está reduzindo, né? Tirando a China, né? Enquanto os outros países tiveram a atividade econômica reduzida, a China acabou crescendo. Bom, então, a FMI aí, lembrar como se fosse um bancão mundial aí, para poder emprestar dinheiro aí para quem está precisando. E os bancos centrais, né? São os bancos dos bancos, que é um banco de reserva ou uma autoridade monetária, que pode ser independente ou pode ser ligada, né, que é essa discussão mais recente que a gente está tendo aí, ao Estado, no caso do país, para gerir a política econômica. Então, o Banco Central, ele é muito importante. Por quê? Porque ele vai ditar as regras da política econômica, da política fiscal, da política creditícia e da política cambial de cada país. Aí cada país tem aí a sua autonomia para poder decidir o que é melhor aí para ele.
A discussão que nós estamos tendo atualmente é melhor ter um Banco Central com uma entidade independente ou uma entidade ligada ao governo? O que vocês acham? Vou só falar os outros pontos aqui, aí eu espero vocês pensarem. Ó. Garantir estabilidade econômica. Então, o que o Banco Central faz? Ele gerencia a taxa de juros, inflação e câmbio, que eu já falei. Gerenciar o poder de compra da moeda local, gerenciar, fiscalizar o sistema financeiro regulando juros também, né? Então, essa aqui é uma função principal de um Banco Central. A gente pega pelo Brasil aqui, né? Então, a gente tem a taxa básica de juros, que é a taxa Selic, e aí a taxa Selic é como se fosse um termômetro da nossa economia. Só que, o que acontece? A taxa Selic aqui no Brasil, ela sofre influência de duas coisas. Quais coisas são essas? Quem sabe? Eu já coloquei duas questões aí para vocês pensarem, né? Então, alguém quer arriscar? Inflação? Isso, muito bem, Luiz. A inflação e o que mais? Perfeito. Mas cortou para mim, você pode repetir a pergunta? Não, então, a taxa de juros aqui no Brasil, ela sofre influência de duas coisas. Luiz já falou uma. Selic. Não, então, a taxa de juros é a taxa Selic. Ok? A Selic, ela sofre influência de duas coisas. Uma é a inflação, que o Luiz já falou. Qual que é a outra? Não é muito minha área, mas eu chutaria a balança cambial, se eu não me engano. Perfeito, Ingrid. Perfeito, câmbio. Muito bom, muito bom. Então, acaba que a gente fica refém, né, dessas duas coisas. Então, o que acontece? Se a inflação perder o controle, o que o Banco Central de um país tem que fazer? Tem que segurar a inflação. Porque, gente, eu ouvi uma pessoa falando uma coisa que eu nunca ouvi na minha vida, é a coisa mais certa. Eu acho que foi semana passada. Falou assim, olha, inflação é um tributo que você paga sem sentir. E é verdade. Haja vista quem é que não está chateado aí com essa elevação no preço dos combustíveis, no preço do gás de cozinha. Então, não afeta só quem tem veículo, afeta todo mundo, porque sobe tudo. Né? O gás de cozinha também acaba subindo tudo. Quem precisa fazer comida em casa, quem precisa comprar comida fora. O próprio país, ele tudo na nossa economia depende dos combustíveis. Né? Então, acaba que o governo precisa tomar uma medida para tentar aliviar, para tentar frear esse efeito da inflação. Né? E aí é uma das funções de um Banco Central. Tá? Bom, mas aí não vamos entrar na discussão de teoria econômica, porque não é a nossa praia, né? Mas assim, eu posso falar com vocês, com certeza, que a taxa básica de juros nossa está muito ligada com a inflação e câmbio. Uma outra coisa que um Banco Central faz também, que é fiscalizar o sistema financeiro, principalmente os bancos, regulando os juros, vendo se os bancos eles estão estáveis, avaliar o risco econômico do país. O Banco Central ele é um banqueiro do governo, né? Ele faz a custódia. O que é a custódia? É a guarda, né? Reserva de moeda, dólar e ouro. Com certeza, vocês vão lembrar de uma coisa que eu vou falar com vocês aqui, que até virou série o filme, o assalto ao Banco Central. Quem é que não lembra? Caras cavaram um túnel e foram lá e pegaram o dinheiro no Banco Central. Uma coisa improvável aconteceu. Por que o dinheiro estava no Banco Central? Porque o Banco Central ele é o banco do governo. É onde que guarda reserva de ouro, de dólar, de real, tá? E aí os caras cavaram um túnel, foram lá e pegaram a grana. Enfim, né? Então é um banqueiro do governo.
E é banco dos bancos também. Ele empresta e guarda recursos dos bancos. Que é aquela questão que eu até falei mais cedo aqui, olha. Imagina, vou dar um exemplo rapidinho aqui. Eu pego, aplico um dinheiro no Banco Itaú. Coloco numa caderneta de poupança lá. O que o Banco Central faz? Ele vai lá e pega, o Banco Itaú vai ter uma conta no Banco Central, ele reserva um dinheiro para o depósito compulsório e fala, ó, Banco Itaú, tem X% aqui para você operar, tá? Mas o outro aqui eu vou deixar guardado aqui para dar uma certa segurança. Executa as políticas monetárias e cambial dos países. Que é o que eu falei também, né? Quando aqui no Brasil o dólar começa a disparar muito, aí o Banco Central ele começa a vender para poder puxar o preço para baixo. E ele também pode comprar, né? Mas ele compra para ter reserva. Mas a função dele maior é jogar a bola com preço mais baixo no mercado para tentar puxar aí essa variação cambial para baixo para que a nossa moeda não fique tão desvalorizada. Né? Ok? Então, o Banco Central, de forma geral, vai servir para isso aí. Beleza, gente? Tranquilo? Bom, vamos caminhando. Bancos centrais, desculpa. Investidores internacionais. Eu já ouvi falar sobre bancos centrais. Bom, o que acontece? Hoje, a gente vive num mundo praticamente globalizado. Né? É uma ideia, é um fenômeno que já vem acontecendo aí há décadas. Então, os mercados financeiros eles estão reformulados para que haja uma redução desses entraves à entrada de capital estrangeiro. Tá? Então, a gente consegue aplicar dinheiro em uma bolsa americana, a gente consegue comprar títulos americanos, consegue comprar ações de empresas europeias, tá? Investidores de outros países conseguem operar aqui no Brasil também. Não só no mercado financeiro, mas o próprio setor aéreo, não sei se vocês ficaram sabendo, o próprio setor aéreo ele tem buscado uma reformulação de aceitar uma participação maior de capital estrangeiro nas empresas aéreas, né? Porque tinha uma limitação. Eu não lembro o número dessa limitação até agora. Mas aí, o próprio governo, ele tem incentivado novas empresas virem operar no Brasil também, que é bom para a gente, né? É bom. Depois que todo mundo vacinar aí e tal, eu vou poder viajar de avião à torta e direito. Os aviões estão doidos para poder ficar cortando o céu, né? Dá até dó, você olha assim, aquele avião parado, triste, aquela carinha triste, esperando a gente entrar lá. Bom, o que eles buscam? O que os investidores, de uma forma geral, eles buscam? Eles buscam maiores lucros, menor risco, menor volatilidade por meio da própria diversificação, que é uma estratégia para poder mitigar risco. Bom, aqui no Brasil, os investidores eles vêm em busca de oportunidades para alavancar a sua rentabilidade. E o capital ele é volátil, sensível à conjuntura internacional. Isso aí é válido para qualquer economia. Né? Então, quanto mais risco os investidores veem em uma determinada localidade, mais eles vão sair de lá. Ok? E como a gente consegue fazer esses investimentos internacionais? Como as pessoas fazem? Diretos, né? Então a gente pode ter ações nesses mercados, indiretos, que são aquisições de empresas, eu dei aí o exemplo das empresas aéreas, fundos de uma forma geral, companhias de investimento, e as famosas DRs, né? Que são os recibos de depósito de ações. Então, uma coisa também que ficou bem mais fácil a partir do ano passado, a gente poder operar com BDRs, né? O que são BDRs? Ao invés, por exemplo, de eu comprar uma ação do Facebook, ou então comprar uma ação direta lá da Amazon, eu compro via Bolsa Brasileira uma BDR.
que é um recibo de depósito de uma empresa americana, por exemplo, eu compro lá da Amazon. Um banco pegou, um banco autorizado, ele pegou essa ação e está negociando ela de forma indireta aqui no nosso mercado. Não necessariamente eu preciso abrir uma conta, uma corretora internacional para poder operar lá. Porque eu estou exposto a dois riscos. Primeiro, o próprio risco da operação de comprar uma ação estrangeira e o risco cambial. Né? Então, quanto mais o dólar aumenta, mais o meu poder de compra diminui. Eu posso comprar isso aqui diretamente. É um exemplo de investimento internacional. Tá? Beleza, tranquilo? Aí é só para a gente ter uma noção, nós não vamos entrar muito a fundo nisso aí. Centros financeiros globais são cidades especializadas aí na prestação de serviço financeiro internacional e elas são importantes, né, desculpa, para intermediar esse fluxo financeiro entre os países. Então, o livro fala aí, Centros Financeiros Globais, Londres, Nova York e Tóquio. E aí fala sobre outros centros regionais internacionais, né? Amsterdã, Frankfurt, Luxemburgo, Zurique, Singapura, Toronto, São Paulo, né? Enfim. Aí aqui, só para a gente ter uma ideia, mais ou menos. Aí, por que Londres está na frente de Nova York? Porque quando a gente fala em dinheiro, né, já pensa direto lá em Wall Street, já pensa em Nova York, né, naqueles prédios dos filmes que a gente vê. Mas por que Londres está na frente? Porque Londres, no tempo das grandes navegações, quase todas as embarcações que tinham seguro, o seguro era feito nos bancos, nas seguradoras lá de Londres. Né? Então, Londres, ela já tem uma tradição secular de ser um grande centro financeiro que oferece diversos serviços financeiros. Tá? Mesmo com toda essa evolução que a gente teve do mercado de capitais, Nova York não conseguiu superar ainda. Tá? Então, é um grande centro financeiro da Europa, e aí que é bem assim, diversificado e tem essa tradição grande, né, de financiar viagens. Então, vários filmes tem um filme muito bom que chama No Coração do Mar, e ele é aquela história lá de Moby Dick, né, que é uma baleia branca que atacou a embarcação. É um filme muito legal, eu já assisti esse filme umas 3 ou 4 vezes. Aí eu lembro que o grande dilema era ir caçar as baleias, pegar o óleo de baleia e trazer de volta, né, para Londres e tal. Trazer lá para os Estados Unidos. Só que aí, o que eles precisavam? Sempre pegar dinheiro emprestado para poder comprar os barcos, para poder consertar os barcos, entendeu? E para poder pagar as pessoas para ir junto com eles aí, entendeu? Então, essa história que nós temos aí das grandes navegações era uma história basicamente europeia, né? Uma história mais assim, contemporânea da Europa. Né? Então, Londres, Espanha, Portugal, mas assim, mais fortemente a Inglaterra. Né? Então, haja vista que a Inglaterra ela tem territórios aí no mundo todo. Tá? Bom, beleza. Aí é só para constar aí essa questão de centros financeiros globais. Eu vou falar um pouco sobre o sistema financeiro nacional. De quantas horas? 8h30. Aí eu vou até mais ou menos umas 8h45 e a gente dá uma parada para não ficar muito cansativo para vocês. Tá? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida aí até agora? Por enquanto não, professor. Beleza. Bom, Sistema Financeiro Nacional, então nós já vimos um pouco aí sobre o que é um sistema financeiro. Então, o objetivo é formular e executar a política de moeda e do crédito, buscando progresso econômico e social aí do Brasil. Ele é formado por 2 subsistemas, normativo e operativo. Então, normativo, o que é normativo?
Aquele sistema que cria norma, regulamento, controla, fiscaliza. E aí, os principais órgãos, Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil e Comissão de Valores Imobiliários. E o sistema operativo é aquele que vai executar todas essas normas, regras, instituições públicas e privadas que atuam no sistema. E nós, como pessoas, também. Tá? Então, aqui uma estruturazinha do sistema financeiro nacional. Vocês podem dar uma olhada. Então, o sistema operativo, basicamente, são instituições que vão fazer o sistema rodar, funcionar. E o sistema normativo são instituições que elas vão fiscalizar, vão disciplinar, criar regras e normas aí para que o sistema funcione. Tá? Aqui é uma apresentação igualzinha que está no livro lá. Então, nós temos como órgãos normativos o Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional da Previdência Complementar. Como supervisores, aí ele coloca mais um nível aqui, ó, que são supervisores do Conselho Monetário Nacional, o Banco Central e a CVM. Aqui, na parte de seguros privados, a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, e na Previdência Fechada, a Previc. Então, observe o seguinte, ó, esse quadro aqui está bem melhor do que as outras apresentações. Por quê? Porque ele divide em três: moeda, crédito, capital e câmbio, que é o que a gente falou, que é o grosso do sistema financeiro. E aí nós temos aqui seguros privados e nós temos aqui a previdência privada fechada também. Aqui, ó. Tá? E aqui os órgãos operadores, né, que são os bancos, cooperativas, bolsa de valores, distribuidora. Aqui temos as seguradoras, resseguradoras, sociedade de capitalização e as entidades fechadas de previdência complementar, que são os famosos fundos de pensão. Tá? Então, esse quadrinho aqui, eu acho que ele resume bem o que é o sistema financeiro nacional. Na verdade, aqui só não tem o Copom. O Copom é o Comitê de Política Monetária. Na verdade, ele é um órgão de staff. E a função do Copom, é reunir 44 dias para definir aí as metas e a taxa básica de juros da economia. Tá? Então, vejam que o sistema financeiro nosso é bem desenhado, é bem estruturado, e as organizações elas são bem consolidadas aí dentro aí da nossa economia de uma forma geral. Né? Aqui um recorte que eu peguei aí lá da página do Conselho Monetário Nacional, mas basicamente é a mesma coisa. Então, eu vou falar rapidinho aqui, só para a gente poder fechar. Deixa eu ver aqui, aí eu tenho ainda 3 minutos do que eu combinei com vocês. Olha, o Conselho Monetário Nacional, o órgão máximo deliberativo, ele vai formular a política da moeda e do crédito, sempre com o foco manter a moeda estável e buscar o desenvolvimento econômico do Brasil. Ele é composto pelo ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e presidente do Banco Central. Ok? Então, o Conselho Monetário Nacional é o órgão principal que nós temos. Então, vejam que essas 3 figuras, o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central, são figuras fundamentais aí no desenvolvimento da nossa economia como um todo. O Conselho Nacional de Seguros Privados, ele é um órgão normativo que vai fixar as diretrizes para os seguros privados. Então, tudo que a gente tem de seguro privado aqui no Brasil é do Conselho Nacional de Seguros Privados. E o Conselho Nacional da Previdência Complementar, ele vai regular, fiscalizar as entidades fechadas de previdência complementar. Olha, o que é uma entidade fechada de previdência complementar? Isso precisa ficar bem, bem claro. Nós temos a previdência aberta e a previdência fechada. A previdência aberta é aquela previdência que todo mundo pode
ir numa instituição financeira, numa corretora, e aí começar a fazer sua previdência privada, aberta. Essa fechada são os fundos de pensão. O fundo de pensão está geralmente ligado a uma organização. Então, por exemplo, a Petrobras ela tem um fundo de pensão, o Banco do Brasil tem um fundo de pensão, o governo de Minas Gerais tem um fundo de pensão, tá? Então, o fundo de pensão é fechado para uma determinada classe. Servidores do governo, servidores da justiça, funcionários da Petrobras, ok? Então, esse Conselho Nacional de Previdência Complementar, que é basicamente a Previc, né? Que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Aí as entidades supervisoras que nós temos é no mercado financeiro o Banco Central, do mercado de capitais a CVM, seguros e previdência, a Superintendência de Seguros Privados e a Previdência Complementar é o Sistema Nacional de Previdência Complementar. Tá? Então, aquela previdência aberta que eu falei com vocês aqui, ela não entra aqui nessa previdência complementar, ela vai entrar aqui no SSP, tá? Então, ela vai entrar aqui no Conselho Nacional de Seguros Privados. É meio estranho, mas funciona assim. Aí, a empresa de seguro, previdência privada aberta e capitalização também, né? Tá? Vou falar rapidamente aqui, pelo menos do Banco Central e da CVM. Olha, o Banco Central, então, ele é uma autarquia federal, né, que ele tem o objetivo de zelar pela adequada liquidez da economia, manter as reservas internacionais ao nível satisfatório, né? Lembra que eu falei de comprar dólar, comprar euro, vender dólar, vender euro, assegurar a formação de poupança em níveis apropriados e garantir estabilidade e aperfeiçoamento do próprio sistema. Ele é um órgão intermediário entre o Conselho Monetário Nacional e as instituições financeiras. Ele executa e fiscaliza o cumprimento das normas do próprio sistema financeiro nacional. Okay? Então, por meio do Banco Central, o governo intervém diretamente no sistema financeiro e diretamente na economia brasileira. Então, por isso que está essa discussão forte aí, se o Banco Central deve ser independente ou não. Aí eu vou pôr a minha posição, que a minha posição é que o Banco Central tem que ser independente. Por quê? Porque o governo, no primeiro dia que ele toma posse, ele vai nomear o presidente do Banco Central. Vira para o presidente do Banco Central, junto com o ministro do Planejamento e o ministro da Fazenda, e eles compõem o Conselho Monetário Nacional. Né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Aí, o que acontece? Você precisa ter um Banco Central independente assim, ó, o governo ele vai nomear a pessoa no meio do mandato dele, e depois, no meio do outro mandato, que vai vencer o mandato do presidente do Banco Central. Então, se, por exemplo, se o atual governo nomeou alguém e aí ele perde a eleição, o que vai acontecer? Ele tem uma pessoa nomeada no banco. Então, se ele perde a eleição para um opositor, por exemplo, se Boulos ganha a próxima eleição, aí a gente vai ter na presidência do Banco Central uma pessoa que foi nomeada pelo presidente Bolsonaro. Tá? Então, assim, o banco ele vai ser independente. Ele vai ser independente. Ele não vai estar atrelado, por exemplo, a um mesmo presidente. Tá? Então, a maioria das economias do mundo, os países mais desenvolvidos, que estão com a sua economia caminhando bem, eles acabam tendo o Banco Central independente. E aí, não tem aquele risco, olha, eu vou te mandar embora, eu vou te tirar, entendeu? Não, porque é um mandato fixo, entendeu? Independentemente se é Boulos, se é Lula, se é Fernando Henrique, se é Getúlio Vargas, sei lá, né? Quem for presidente do Brasil, o presidente do Banco Central, ele tem um mandato fixo, entendeu? E aí ele não vai sucumbir a essas questões aí políticas, né? Ok? Então, é muito importante que a gente tenha um Banco Central independente,
Só que aí o Banco Central ele vai estar alinhado a quê? A um plano de país, a um plano de desenvolvimento do país, desenvolvimento da economia. Ok? Beleza? Então, o Banco Central nosso aí é o banco dos bancos também, né? Que ele vai ficar de olho aí, principalmente nas instituições financeiras. A Comissão de Valores Mobiliários, ela é uma autarquia que ela vai disciplinar, fiscalizar e promover a expansão, desenvolvimento e o funcionamento eficiente do mercado de capitais, ou seja, mercado de valores mobiliários. Então, gente, a CVM, ela não é só para as empresas, ela é também para os investidores, de uma forma geral. Tá? Objetivos. Montar um ambiente que seja um ambiente confiável para que as empresas possam se capitalizar, buscar recursos, visando aquele objetivo maior lá, que é o desenvolvimento econômico do nosso país, ok? Então, por que uma empresa, ela lança ações no mercado? Porque ela está precisando se financiar. Lembra lá do início que a gente falou, olha, a empresa está aqui, ela quer crescer. Ela é um agente deficitário, porque ela está precisando de dinheiro emprestado. Eu sou um agente superavitário, eu tenho dinheiro para comprar a ação da empresa, então eu vou lá e vou comprar. Para isso, eu preciso ver, olha, nós temos regras? Temos. Nós temos fiscalização? Temos. A empresa é confiável? Aí eu vou olhar demonstrativos contábeis, histórico, enfim. Porque a gente vai aprender mais para frente lá, a fazer a análise. E a CVM, ela funciona também como um banco de dados e informações das empresas. Então, qualquer informação sobre uma empresa SA de capital aberto, ela é obrigada a prestar as suas informações, a gente consegue pegar lá na CVM, e aí a CVM também ela trabalha com a defesa e proteção dos investidores, né? Então, todos os investidores, eles podem acessar aí a regulamentação da CVM, que a CVM existe também para dar para trazer essa moralidade, né, para trazer essa segurança para quem quer buscar no mercado de capitais uma forma de remunerar o seu capital, e as empresas também elas estão buscando isso. Ok, gente? Tranquilo? Eu acho que por hoje está bom. No meu que já são 8h42, eu vou interromper a gravação aqui, para não ficar muito